Donald Trump, um fascista ditador, assume o seu poder e manda um high hit para todo mundo. Isso são coisas que os extremistas da esquerda falam na loucura dos seus pensamentos. Eu vou falar segundo o conhecimento bíblico e geopolítico que eu tenho. Atualmente, Donald Trump é o governador mais justo do mundo. E vou explicar isso para vocês segundo o ponto de vista bíblico. Donald Trump não é Messias, ele não é um santo como os chamados do Senhor. Ele não serve diretamente a Cristo, porque ele não é consagrado, ele não atende o chamado, ele não quer ouvir o Evangelho como a igreja deveria ouvir. Ele não serve o santuário de Deus e ele não é tão justo como foi o rei Ciro, que libertou o povo de Israel da escravidão da Babilônia. Mas, irmãos, atualmente ele é o presidente mais justo do mundo. Olha para as leis, para o governo dele, olha para o rosto dele e veja se Deus realmente não está usando ele como instrumento para castigar muitas pessoas. Quando Trump acabou de assumir o seu poder, uma das primeiras leis que ele disse que vai implantar no país é reconhecer somente 2 tipos de sexo. Homem é homem, mulher é mulher. Só dele fazer isso, ele já se coloca como alvo no mundo inteiro. Aliás, no seu próprio país. Mas ele está mostrando que é ele que manda. Não vai ter mais banheiro para quem se identifica como neutro. É banheiro para homem e banheiro para mulher. Isso, comparado com as leis das outras nações e como o mundo está, isso é muito justo. Não estou dizendo que os Estados Unidos é um país justo. Diante dos olhos de Deus, tem muitos pecados ali. Mas o rumo em que o mundo estava tomando, isso é considerado justo. Tirando países como Rússia, China, Coreia do Norte e alguns outros, o Donald Trump fez o que é certo. Além disso, ele já mostra que ele é amigo de Israel. Mesmo que Israel está ali com as prostituições que eles estão vivendo e que Deus vai castigar, ele é inimigo dos inimigos de Israel. Jesus vem para proteger a cidade, o povo dele. Jesus vem para castigar os pecadores, até mesmo lá de Jerusalém, mas ele é contra o terrorismo. Donald Trump é contra os países do Oriente Médio que praticam o terrorismo. Ele é contra os filhos de Ismael. Como que isso daí vai ser algo injusto? Donald Trump está sendo um instrumento usado por Deus para os seus desígnios no mundo. Se você não estudar a palavra de Deus junto com a geopolítica, você não vai entender isso. Alguns acham que Trump é o falso profeta, outros acham que ele é um tipo de Messias, ou comparam ele com Ciro, o Ciro libertador do povo judeu. Essa comparação de Donald Trump com Ciro é muito mais coerente, porque realmente há verdades nisso. Donald Trump não é justo como era o rei Ciro. O rei Ciro não é justo como era o profeta Daniel. Mas existe essa comparação. Então o que Donald Trump fez é justo aos olhos de Deus. Ele está sendo um instrumento usado por Deus, ele não é falso profeta. O que ele está falando coloca a vida dele em risco. Deus faz isso para que o mundo todo não se corrompa antes do momento. Ou seja, o evangelho precisa ser pregado, precisa ser espalhado. Se a extrema esquerda domina tudo, como estava dominando os Estados Unidos e domina no Brasil, fica apertado para a gente pregar a palavra. Essa questão de esquerda e direita, ela tem que ser explicada bem detalhada para a gente. Porque tem pessoas que pensam que a direita da terra é de Deus e que a esquerda é do diabo. Que a direita sempre faz o bem e a esquerda sempre faz o mal. As coisas não são bem assim. Você tem que estudar para entender melhor. É claro que a direita é mais justa do que a esquerda. Só que no final das contas, quando as coisas vão se afunilando, caminhando para o fim, tanto a direita como a esquerda, elas vão se corromper. Elas vão se tornar os braços de prata ligados ao mesmo peito de prata, governados pela mesma cabeça de ouro. Só que Deus precisa trabalhar com esses 2 ângulos. Ele precisa, às vezes, deixar a esquerda predominar para que o pecado aumente, para que o pecado aumentando, as coisas ficam mais caras, os homens ficam mais perversos, o homem fica mais duro. E aí a igreja, entendendo isso, ela começa a clamar a Deus. Então Deus tira a esquerda, deixa a direita voltar para a gente ter um tempo de refrigério. A direita, ela está mais ligada com a besta da terra, a esquerda com a besta do mar. A besta do mar é contra tudo que se diz Deus, contra todo o evangelho. Ela quer banir o evangelho. Basicamente o que a gente está vendo no Brasil com Lula, com Alexandre de Moraes, isso é a extrema esquerda. Eles não querem nada com a palavra de Deus. Agora, a direita, ela já permite o evangelho ser pregado. Só que o evangelho vai se corrompendo, vai sendo um evangelho idólatra, como era no tempo de Bolsonaro. Eu estou usando o Brasil como exemplo, mas isso é global. Isso é um testemunho bíblico. Então veja bem,
A direita permite o evangelho ser pregado, os falsos profetas vão se aglomerar, porque aonde tem palavra sendo pregada, Satanás envia os falsos profetas e Deus permite para colocar o seu povo à prova. Mas o evangelho está sendo pregado. Quando o evangelho é proibido, tem problemas, porque os homens se corrompem. No entanto, os santos de Deus começam a clamar a Deus com o coração mais puro. Então Deus trabalha para a gente entender. Só que Ele nos revela que nem a esquerda e nem a direita da terra fazem parte, como se Ele estivesse do lado da direita. A direita de Deus, que é o certo. Então, Isaías 30, por exemplo, você vai ler profecias onde o povo está falando que eles não querem ouvir a palavra de Deus. O povo fala para os falsos profetas: profetiza para a gente aquilo que é falso, não nos falem palavras verdadeiras e justas. Então o profeta Isaías profetiza que não é para o povo ir nem para o lado esquerdo e nem para o lado direito, é para ir para o caminho reto, e que Deus vai colocar atalaias, profetas, diante do povo dizendo: ei, este não é o caminho, siga para o caminho reto. Isso que nós temos que entender. E essas palavras estão escondidas nas palavras dos profetas. No Novo Testamento você não vai ter esse tipo de informação. O que eu estou querendo dizer é, o Donald Trump não é um falso profeta. Deus sabe olhar para o mundo e ver que ele está fazendo coisas justas. Ele está recebendo uma certa inspiração de Deus para esse propósito. Não é aleatório essas coisas. Mas o problema é que ele está unido com Elon Musk, por exemplo, que também fez aquele sinal que parece ser o sinal da saudação de Hitler, mas não é, gente. Veja, a esquerda está dizendo que esse sinal foi uma mensagem subliminar. Não tem nada de subliminar nisso. Não tem nenhuma pessoa no mundo hoje que estude geopolítica, que esteja pelo menos um pouco atenta, que não conheça Hitler, seu histórico, a sua saudação. E veja, o problema não está na saudação, o problema está nos atos. Donald Trump, por exemplo, tem alguma semelhança com a do... Não tem. É a extrema esquerda que é louca. Pode ver o estrago que ela está fazendo no Brasil. E o sinal que eles fizeram, embora seja semelhante ao que Hitler fez, eles mesmos explicam que na verdade eles estão tirando o coração deles e entregando para o povo, que não é verdadeiro aos olhos de Deus. Eles não estão entregando o coração deles para o povo, porque eles estão servindo o seu próprio governo. Trump está servindo os Estados Unidos. Mas Deus está usando ele porque ele tem um coração mais justo do que os outros reis da terra. Nós temos que ter inteligência espiritual para nós discernirmos isso, para não ficar ouvindo lorotas no YouTube por canais sensacionalistas e não ficar colocando a nossa esperança nem em Bolsonaro, nem em Trump, nem em direita, porque eles não vão trazer solução para o mundo. Aliás, as profecias dizem que os Estados Unidos vão cair, e os Estados Unidos vai cair na frente de outras nações não é porque eles vão ser extremamente maus. Pelo contrário, porque eles vão começar a fazer coisas justas diante de Deus e começar a dar mais liberdade para o povo de Deus pregar. Por isso que as profecias dizem que eles vão cair, porque as outras nações do mundo vão se unir contra os Estados Unidos. Você acha que Rússia, China, ouvindo as declarações de Trump, o que ele está falando, eles vão ficar quietos? Eles querem dominar o mundo, assim como Donald Trump também tem a pretensão de colocar os Estados Unidos como o maior país do mundo. Os Estados Unidos pode ser a maior potência mundial para alguns, mas para outros não é mais. Tem a China aí que está em ascensão. Na verdade, já até passou os Estados Unidos em muitos aspectos da geopolítica. Depois tem a Rússia, tem os países do Oriente Médio, que as profecias dizem que eles vão chegar ao poder máximo. Eles vão usar Estados Unidos, Rússia, China e qualquer outra nação como escada para eles subirem os degraus. Eles que vão chegar ao poder. Então as profecias mostram isso pra gente. Assista ao meu canal, veja os vídeos. Eu tenho muito vídeo sobre geopolítica, sobre escatologia, falando das coisas dos fins dos tempos, grande tribulação, arrebatamento, volta de Jesus, guerra do Armagedon. Você precisa conhecer tudo isso. Antes de sair no vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, faça parte do canal, compartilhe esse vídeo.